Estamos de volta para resolver a questão de número 7, mais uma questão de movimento uniformemente variado, dando sequência aí à nossa playlist de 10 questões sobre MUV. Pessoal, se gostar da aula, eu peço encarecidamente, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa aula e ajuda o canal do professor aqui a continuar crescendo, beleza? Então vamos para a questão de número 7, logo abaixo, tá? Aqui no vídeo, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você ter acesso a essa lista de exercícios, ok? Pessoal, então é o seguinte, questão 7 fala assim: o gráfico abaixo está associado ao movimento de uma motocicleta e de um carro que se deslocam ao longo de uma estrada retilínea. Em t igual a 0 hora, ambos se encontram no quilômetro zero, tá, dessa estrada. Com relação a esse gráfico, são feitas as seguintes afirmações. Então, veja bem, ambos se encontram no quilômetro zero, tá? Ambos se encontram no quilômetro zero. Ambos descrevem, estão numa trajetória retilínea, tá? Importante a gente saber isso. E aqui esse gráfico ele está representando o movimento da motocicleta e do carro, tá? Está representando o movimento da motocicleta e do carro. Como talvez esse gráfico, pessoal, ele apareça um pouco pequeno para vocês aí, tá? Apareça pequenininho, não sei como é que vai ficar na hora que eu colocar lá no YouTube. Então eu vou desenhar novamente esse gráfico aqui embaixo e depois a gente vai ler as afirmações para ver o que está se pedindo e chegar à resposta correta. Então olha só, esse gráfico é o gráfico velocidade, ó, gráfico velocidade em função do tempo, tá? É o gráfico VT. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, velocidade em função do tempo, sendo que esse tempo aqui está em horas, tá? E essa velocidade aqui, ela está em quilômetros por hora. Tudo bem? Beleza. Aí nota, aqui a gente vai ter o gráfico representando o movimento da motocicleta. Então aqui, ó, representa o movimento da motocicleta. Só olhar lá em cima, ó, esse gráfico aqui, no qual eu tenho uma reta paralela ao eixo do tempo, uma reta sem inclinação. Esse gráfico, essa reta, corresponde ao movimento da motocicleta, tá? E a motocicleta está com 60, deixa eu ajeitar esses 60 km por hora. Já o carro ele não está com a sua reta paralela ao eixo do tempo. O carro ele tem uma reta com inclinação, uma inclinação crescente, beleza? Então, para o carro, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter esse gráfico aqui, ó, certo? Isso aqui refere-se ao carro. É bom a gente anotar, né? O nomezinho aqui, ó. Esse é o do carro e aqui refere-se à motocicleta. Pronto, beleza? Veja que o gráfico do carro, eles estão saindo, ó, eles estão saindo o que? A partir do zero, no caso aqui não é a posição, tá? É a velocidade. O carro, ele parte do repouso e a velocidade vai aumentando. De forma que a velocidade dos dois coincide, tá? A velocidade dos dois coincide justamente quando o tempo é 2 horas. Então, nesse caso aqui, quando o tempo for 2 horas, quando o tempo aqui for 2 horas, significa que a motocicleta e o carro estão com a mesma velocidade. Você poderia pensar que eles estão na mesma posição. Não, eles estão com a mesma velocidade. Beleza, agora vamos às afirmações. Com relação a esse gráfico, são feitas as seguintes afirmações. A motocicleta percorre a estrada em movimento uniformemente retardado. Pessoal, veja bem, o gráfico da motocicleta é um gráfico que não tem inclinação. Como esse gráfico não tem inclinação, significa que esse gráfico representa o gráfico de um movimento uniforme. Toda vez que eu tiver um gráfico da velocidade em função do tempo, no qual esse gráfico é de um MU, esse gráfico ele não pode estar crescente nem decrescente. Tem que ser uma reta paralela ao eixo do tempo. Por quê? Porque a velocidade não pode estar mudando. Perceba que a motocicleta ela está sempre com a mesma velocidade. Motocicleta está sempre com a mesma velocidade. Qual é a velocidade da motocicleta? 60 km por hora. Cada hora que passa,
a motocicleta está mantendo essa mesma velocidade. Como ela está em linha reta, tá? Ou seja, uma trajetória reta, não está fazendo curva, e ela está sempre com esse mesmo módulo, 60 km por hora, então nesse caso a velocidade ela é constante em módulo, direção e sentido, porque trata-se de um MRU, tá? Trata-se de um MRU, que é o movimento retilíneo e uniforme, ok? Agora, em relação ao carro, o que vai acontecer com o carro? O carro, a velocidade inicial dele era 0, só que o carro vai aumentando a velocidade, tá? Então, em relação ao carro, o movimento não é retilíneo uniforme. O carro está em MRUV. Por que está em MRUV? Porque sempre que eu tiver o gráfico VT de um MRUV, vai ser um gráfico com inclinação constante. Se a gente pegar essa inclinação aqui, ó, essa inclinação aqui, que eu vou chamar isso aqui de alfa, e pegar essa inclinação aqui, ó, é igual, ó, a inclinação também aqui é igual. Se a inclinação é igual, significa que a aceleração é constante. A inclinação do gráfico para o MRUV representa aí, no caso, a aceleração do corpo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o carro está em MRUV e a motocicleta está em MRU. Então, logo, a primeira é falsa. Por quê? Porque a primeira fala assim: a motocicleta percorre a estrada em movimento uniformemente retardado. Para estar em movimento uniformemente retardado, que é um movimento em que a velocidade vai diminuindo, tá? A velocidade vai diminuindo até o corpo parar, é necessário que a velocidade esteja mudando, tá? É necessário que esteja alterando o módulo da velocidade, coisa que não acontece nessa condição aqui da motocicleta. A motocicleta está sempre com a mesma velocidade. Então, nesse caso, a primeira é falsa, tá? A motocicleta nem está em movimento acelerado e nem está em movimento retardado. A motocicleta está com a mesma velocidade, tá? A motocicleta está em MRU, ok? Segunda, entre os instantes 0 hora e 2 horas, o carro e a motocicleta percorreram, respectivamente, uma distância de 60 km e 120 km. Bom, vamos lá. O que a gente pode analisar aqui, ó? Ele quer saber agora a distância percorrida pelos dois em 2 horas, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar aqui de cor, pessoal. Vamos colocar aqui, ó, colocar aqui esse preto, tá? E aí vamos analisar o seguinte, ó. Toda vez que eu tiver um gráfico VT, uma propriedade importante desse gráfico VT é que a área formada pela reta, me dá o valor do deslocamento. Toda vez que eu tiver um gráfico VT, a área formada vai me dar o valor do deslocamento. Então, se eu for pegar a área do deslocamento, a área formada pelo gráfico da motocicleta, eu tenho que pegar essa área aqui todinha, ó. Essa área aqui todinha. Estão vendo? Ó? Essa área aqui todinha corresponde à área que está abaixo da reta da motocicleta, né? Que está em MRU. Então, eu tenho que pegar essa área aqui todinha. Essa área aqui todinha vai me dar o que? Vai me dar o deslocamento efetuado pela motocicleta. Como ele pergunta em 2 horas, né? Então tenho que pegar esse pedacinho aqui, ó. Tá? Então, gente, em 2 horas, vamos calcular aqui em 2 horas, ó. Em 2 horas, qual foi o deslocamento da motocicleta? Vou botar isso aqui de azul. Então, ó, delta S. Aliás, deixa eu só fazer aqui uma objeção, pessoal. Só deixar bem claro, tá? Que quando eu digo que a área é igual ao deslocamento, a área é numericamente, tá, igual ao deslocamento. Não são grandezas iguais, tá? Não são grandezas iguais. O que eu estou dizendo é que numericamente saber o valor da área é você saber o valor do deslocamento do corpo, certo? Nota que isso aqui é o que? É um retângulo. Então a área de um retângulo, ó, a área de um retângulo é base vezes altura, certo? Então a área desse retângulo, eu estou analisando apenas essa área que foi formada abaixo do gráfico, desculpa, da reta da motocicleta que está em MRU, essa reta todinha aqui, ó, pega essa área todinha aqui abaixo e você calcula essa área. Então vai ficar o que, ó? A base é 2, ó, base 2, a altura 60. 2 vezes 60, isso aqui vai ficar igual a 120 km
essa é o seu deslocamento, né? Essa é a área, consequentemente, eu vou colocar aqui 120, tá, pessoal? Quilômetro, colocar apenas 120. A área é 120, logo o deslocamento, para ficar um negócio bem direitinho aqui, ó. Logo o deslocamento é 120 quilômetros. Novamente, por quê? Porque a área formada me dá o valor da distância percorrida sempre que eu tiver o gráfico VT. Então aqui é o deslocamento da motocicleta. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai calcular qual é o deslocamento efetuado pelo carro. Então o carro, eu tenho que pegar essa área aqui, ó. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar uma outra cor para não ficar muito bagunçado. Não, eu vou até, pessoal, tirar aqui, ó. Dá para apagar aqui, tá? Nota que o carro, eu tenho que pegar essa área aqui, ó, esse pedaço aqui que eu estou apagando, ó, para o carro, né? Deixa eu ver se eu não apago, para não tirar tudo isso aqui. Agora eu vou diminuir um pouquinho mais, porque eu não quero apagar o gráfico do carro. Acho que agora vai dar. Então, gente, ó, beleza. Então vou pegar essa área aqui, ó. Essa área é a área formada pelo gráfico do carro, tá? Então no caso, para o carro, eu tenho um triângulo retângulo, tá? Ó, triângulo retângulo. Essa área aqui, que eu vou rachurar ela de preta, deixa ela preta aqui, ó. Essa área aqui, eu vou calcular ela e vou encontrar o deslocamento do carro. Como é um triângulo retângulo, então vamos lá, né? A área de um triângulo retângulo, a área de um triângulo, para quem não lembra mais, como é que calcula, pessoal? Base vezes altura dividido por 2. Então a área de um triângulo, basta você ver o seguinte, ó. Quanto é que vale essa base? 2. Quanto vale essa altura? Bom, essa altura vale 60 dividido por 2. Deixa eu ajeitar essa divisão aqui. Dividido por 2. Corta esse com esse. Então a área do triângulo é 60. Nota que se a área do triângulo é 60, se essa área aqui é 60, se essa área é 60, então o deslocamento é 60 km, certo? Então o carro andou 60 km em 2 horas e a motocicleta andou quanto? Deixa eu ver, 120 km em 2 horas também. Tá correto o que ele diz, tá? No item 2. Entre os instantes 0 hora e 2 horas, o carro e a motocicleta percorreram respectivamente uma distância de 60 km e 120 km. Verdadeiro. Tá? Verdadeiro. A velocidade do carro aumenta 30 km por hora cada hora. Vamos olhar o gráfico original, ó. Perceba que quando o tempo é 0, a velocidade é 0 do carro. Quando o tempo é 1 hora, a velocidade do carro é 30 km por hora. Quando o tempo é 2 horas, a velocidade do carro é 60 km por hora. Quando o tempo for 3 horas, ó, se eu ligar aqui os pontos, quando o tempo for 3 horas, a velocidade vai ser 90 km por hora. Ou seja, a cada hora que se passa, ele está andando obrigatoriamente, ele está variando a velocidade dele em 30 km por hora. Então, nesse caso, pessoal, nesse caso aqui, a velocidade está variando de maneira uniforme, tá? A velocidade está variando de maneira uniforme e está correto o que diz a questão 3, a afirmação 3, tá? E a última fala assim: o carro e a motocicleta voltam a estar na mesma posição no instante t igual a 2 horas. Pessoal, o que eles têm em comum em t igual a 2 horas é a velocidade, tá? É a velocidade. Em t igual a 2 horas, a gente pode até calcular essas posições, tá? Eu posso até fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui embaixo para a gente ver. O carro está em MRUV, tá? Então vamos calcular qual é a posição do carro em 2 horas, tá? Qual é a posição do carro
em 2 horas, só que aqui no caso ele não me deu aceleração, tá? Ele só vai me dar o valor da velocidade. Então eu preciso saber o valor dessa aceleração. Aliás, mas a gente nem vai precisar saber aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vamos calcular primeiro isso aqui. Vai ficar S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Então, gente, como ambos partem da origem, aqui ficaria 0 mais a velocidade inicial. 0 vezes esse tempo aqui, tá? Vezes esse tempo aqui. Esse tempo aqui seria 2 horas, mas aqui vai zerar, né? Esse pedaço aqui, ó, vai zerar, mais a aceleração. Gente, qual é a aceleração desse carro? Você pode calcular a aceleração da seguinte maneira, ó. Eu posso pegar essa inclinação aqui, ó. Pegando essa inclinação aqui, eu posso descobrir qual é a aceleração do carro. Ou eu posso verificar o seguinte, ó. Como ele está variando a velocidade 30 km por hora a cada hora, 30 km por hora a cada hora, qual é a aceleração do carro? 30 km por hora ao quadrado, tá? Se ele está variando 30 km por hora a cada hora, a aceleração é 30 km por hora ao quadrado. Então aqui vai ficar 30 km por hora ao quadrado em 2 horas. Tudo isso aqui dividido por 2. Então aqui vai ficar, ó, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 30, 120. 120 dividido por 2, 60 quilômetros. Então isso aqui é a posição do carro no instante 2 horas, ó. No instante 2 horas. Só que a gente já viu, pessoal, que eles não vão se encontrar, ó, porque se ambos partem da origem, né, ó. Se ambos partem da origem, depois de 2 horas, esse daqui vai estar na posição 60. Eu estou fazendo o cálculo até demais, ó, porque depois de 2 horas, a motocicleta vai estar na posição 120, já que ela partiu da posição inicial 0. Ó, se o deslocamento que ela efetuou em 2 horas é 120 km, se ela partiu da posição 0, depois de 2 horas a posição dela só pode ser o quê? 120 km, né? Vou só fazer aqui para a gente não ficar sem o cálculo da posição do corpo em 2 segundos para a motocicleta. Desculpa, em 2 horas, né? Sorvete, ó, para a motocicleta é sorvete. Então, para eu calcular a posição da motocicleta, partiu da origem, 0. A velocidade dela é quanto? 60. 2 horas, né? Isso aqui vai ficar igual a 120 km, como a gente já esperava, né? Se em 2 horas ela andou 120 km e se ela partiu da origem, é claro que em 2 horas ela está na posição 120. Se o carro partiu do quilômetro 0 e em 2 horas ele andou 60 km, é claro que a posição dele tem que ser 60 km. Então não poderia ser, em hipótese alguma, a 4, né? Isso aqui é falsa. O que eles têm em comum em 2 horas é a mesma velocidade, não é a mesma posição. Belezinha? Então, gente, ó, essa é a questão de hoje, uma questão envolvendo movimento uniformemente variado e movimento uniforme, dando sequência aí à nossa playlist de 10 questões. Essa é a questão 7. Beleza? Fiquem atentos à próxima questão. Valeu, aquele abraço.